Olá pessoal, nós seguimos com o estudo do processo penal, nós estamos vendo as ações de impugnação autônomas ou autônomos de impugnação, como prefiram. Nós vimos nas aulas anteriores o habeas corpus em 2 aulas. Nessa nossa aula agora eu quero conversar com vocês sobre o mandado de segurança. Qual é a estrutura do mandado de segurança, como é que ele é trabalhado no âmbito do processo penal, como é que a gente vai conversar, como é que a gente vai utilizar esse mandado de segurança no processo penal. Então vamos do início. A Constituição Federal, ela define que tanto o habeas corpus quanto o mandado de segurança são ações mandamentais de natureza constitucional, portanto, estão perfeitamente disponíveis, digamos assim, de utilização nos vários ramos processuais. A gente vai usar o mandado de segurança e o habeas corpus em diversos ramos do processo. Claro que cada processo, aqui eu estou me referindo ao processo civil, ao processo penal, ao processo administrativo, tem a capacidade de ir à Constituição e de lá trazer aqueles elementos que considerem mais aplicáveis, mais adequados dentro da sua estrutura processual própria. Então, nesse sentido, o processo civil vai à Constituição, o processo penal da mesma forma, o processo tributário e etc. E traz, né, aquela realidade para as suas necessidades processuais próprias. Por que eu estou fazendo essa pequena explanação inicial? Porque nenhum ramo do processo se apropria tanto do habeas corpus como o direito processual penal. Repito, ele é uma ação constitucional, mas em teoria disponível para todos os ramos processuais. Mas de longe o direito processual penal é o direito que vai mais ou melhor trabalhar com o habeas corpus. Por quê? Porque nós somos o ramo processual que mais trabalhamos com as medidas de restrição de liberdade. Não há nenhum outro ramo processual que trabalhe tanto com isso como nós. Então nós temos não só as prisões cautelares, né, aquelas prisões de caráter provisório, mas as prisões penais, as prisões oriundas de uma pena privativa de liberdade. Então, há uma incidência muito significativa, muito forte, em relação a esse tipo de medida. Então, o processo penal se apropria, insisto, de forma muito decisiva com o habeas corpus. E por que eu estou começando pelo habeas corpus uma aula de mandado de segurança? Porque a relação que a Constituição define entre esses dois é uma relação de complementariedade, ou quase de subsidiariedade. Porque a Constituição diz o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e por habeas data. O que significa? O uso do mandado de segurança é um uso de caráter subsidiário. Eu utilizarei o mandado de segurança naqueles casos em que eu não visualize o emprego, a utilização do habeas corpus e do habeas data. O habeas data é aquele instrumento processual destinado a que eu busque e tenha acesso às informações que o poder público tem sobre a minha pessoa, e o habeas corpus, que, repito, já em aulas anteriores conversamos sobre ele, que é uma ação constitucional destinada, né, que tem como objeto, tem como objetivo a proteção, a tutela da liberdade motora, da liberdade de locomoção. Então o que vai acontecer? Ora, se eu vou usar o mandado de segurança para a tutela de direitos líquidos e certos, que não sejam amparados pelo habeas corpus, como no processo penal nós usamos bastante o habeas corpus, porque é muito fácil no processo penal a gente visualizar uma ofensa atual ou potencial à liberdade motora, quanto mais eu usar o habeas corpus, menos haverá espaço para o uso do mandado de segurança. Então, eu costumo comparar aqui a relação deles, por ser uma relação de subsidiariedade, é uma relação quase de um lençol de ponta curta. Sabe aquele lençol que quando você puxa para cobrir a cabeça, descobre os pés e vice-versa? É mais ou menos isso. Ou seja, quanto mais você utilizar o habeas corpus, menos você utilizará o mandado de segurança. Quanto mais for cabível o habeas corpus, menos cabível será efetivamente o mandado de segurança. É essa a relação que a gente vai ter. Então, o que acontece? É possível usar o mandado de segurança em matéria penal?
Mas será o possível em situações muito mais limitadas, muito mais restritas, muito mais objetivas do que a gente teria em outros casos. Por quê? Porque havendo uma ofensa ao direito líquido e certo no processo penal, é muito comum, né, eu não estou dizendo que é uma regra absoluta, mas é muito comum que esse direito líquido e certo seja o direito à locomoção. Daí você vai empregar o habeas corpus, como por exemplo, lá na aula de habeas corpus nós vimos o habeas corpus utilizado ou sendo utilizado para trancamento de uma ação penal, para liquidar efetivamente uma ação penal. Então tudo isso a gente vai ter diante desse raciocínio, ou seja, é possível, é utilizável, mas é utilizável numa escala menor do que aquela que nós vamos ver em outros ramos do processo, especialmente por considerar que nós vamos ter o uso do habeas corpus mais intenso do que a gente vai ter no processo civil ou em outros casos. E aí, por isso, eu quero trazer a vocês, eu quero estudar com vocês o mandado de segurança nessa aula, fazendo um contraponto, fazendo um choque com o habeas corpus. Eu quero que a gente faça uma comparação entre o mandado de segurança e o habeas corpus, para que, com base nisso, diante desse cenário, diante dessa situação, a gente consiga efetivamente fazer uma comparação. Primeira diferença a gente já viu. O habeas corpus será utilizado para o enfrentamento de situações de ilegalidade contra o direito de locomoção. O mandado de segurança contra todos os outros direitos líquidos e certos. Direitos líquidos e certos são aqueles direitos que não admitem mais contestação. Eu tenho uma prova cabal. É por isso que tanto o habeas corpus como o mandado de segurança são procedimentos, são ações cujos procedimentos não admitem a dilação probatória. O que é isso? Eu tenho que chegar ao interpor o habeas corpus, ao interpor o mandado de segurança, eu tenho que chegar com a prova pronta e acabada. Eu chego com aquela prova pronta e acabada. Eu não tenho um espaço no procedimento do habeas corpus e no procedimento do mandado de segurança, eu não tenho espaço efetivamente para determinar a produção de prova. Não há instrução probatória no procedimento dessas duas ações. Tem exclusivamente a busca de uma prova anterior, de uma prova prévia, pré-constituída. Então eu já chego nessas duas ações com esse tipo de prova pré-estabelecida. A segunda diferença é que o habeas corpus ele não tem prazo, enquanto que o mandado de segurança, por lei, tem um prazo de até 120 dias a contar da data daquele ato a ser impugnado. Então, daquele ato que eu quero impugnar, eu vou contabilizar, eu vou contar aí 120 dias para que eu faça efetivamente a interposição daquele respectivo habeas corpus, daquele respectivo mandado de segurança. Então o HC não tem prazo, o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias. Uma outra diferença, o habeas corpus, ele não exige, não é um ato privativo de advogado, ele não exige um advogado para sua interposição, ele não exige sequer que eu seja bacharel em qualquer coisa. O mandado de segurança é um ato técnico, é uma peça técnica, então vai ser interposto ou pelo advogado ou pelo membro do Ministério Público. Portanto, eu tenho aqui um jus postulante restrito, diferentemente do HC, cujo jus postulante é irrestrito. Qualquer um pode ali apresentar um habeas corpus. Uma outra diferença é que o mandado de segurança, por determinação expressa, por determinação legal expressa da Lei 12.016, né, nós vamos ter efetivamente uma condução desse processo de forma a que a gente tenha a possibilidade de substituir um recurso, desde que a gente tenha eu posso usar o mandado de segurança ao invés de usar um recurso, se o recurso não for com efeito suspensivo. Se tiver efeito suspensivo, use o recurso. Lá no habeas corpus nós já vimos que eu posso substituir o recurso por um habeas corpus, desde que, né, seja em situações muito excepcionais. Então a lei diz que eu só substituo o mandado de segurança só substituo o recurso por um mandado de segurança se aquele recurso não tiver efeito suspensivo, tá bom? Então essas diferenças são as diferenças essenciais que a gente tem em relação ao mandado de segurança.